Fala, meus amigos e amigas, vamos lá, pessoal, gravar um tema aqui importante, tá? Que é o tema dos serviços públicos, meus amigos. É um tema muito importante para a sua prova, tá? A gente não deve desmerecer, está no seu edital, e aí a gente vai aqui agora, certo? Esquematizar, como sempre fazemos, o tema para vocês, tá certo? E depois, né, adentrar aí de forma bem tranquila, sabe, esse tema, tá bom? O tema da aula de hoje, pessoal, é um tema relacionado, certo, aos serviços públicos. É um tema importantíssimo, está no seu edital, e aí nós não devemos deixar barato, tá? Como sempre fazemos aqui nas nossas aulas, tá? Vocês já sabem, né? Que a gente esquematiza o conteúdo para melhorar, facilitar o seu aprendizado. Pois bem, aqui também será assim. Tá para cá. Então aqui a gente vai esquematizar o conteúdo para melhorar, certo, o seu aprendizado. É melhor, tá? Quando você vai ler uma lei, pessoal, é muito melhor esquematizar, separar por tópicos do que sair lendo a lei, né, de forma atabalhoada, ok? Então aqui a gente vai esquematizar. Pois bem, quando o tema, deixa eu botar aqui, beleza. Quando o tema é serviços públicos, geralmente, senhores e senhoras, o que cai mais, certo? O que é mais cobrado é relacionado a duas leis. Mas aqui, certo? Eu vou aqui pincelar inicialmente uma parte condicional que pode cair. Não é muito cobrada não, mas pode cair. Então, como aqui a gente está numa aula somente disso, né? E prometo que não vai ser uma aula demorada, vai ser uma aula curta, tá? Prometo. A gente vai, certo, falar. Então, sobre serviços públicos, nós temos que entender que inicialmente sobre os serviços públicos, inicialmente nós temos aqui a situação das disposições constitucionais. Isto é, pessoal, o fundamento do direito está na Constituição, né? Então nós temos que falar aqui, nós temos que ver aqui das disposições constitucionais. Ah, professor, mas não cai. Já caiu. Ah, mas não caiu mais. Pode voltar a cair, certo? Disposições constitucionais. Disposições constitucionais sobre os serviços públicos. Ora, os serviços públicos estão previstos, pessoal, estão previstos na Constituição. A sua forma de execução, tá? A forma de executar os serviços públicos está na Constituição, certo? E a gente vai ver aqui, certo, inicialmente, porque está na Constituição. Aí, beleza. Sobre serviços públicos ainda, certo? Nós veremos aqui as formas de execução dos serviços públicos, tá? Como é que eles vão ser executados, pessoal? Como é que você vai ter aí, né? Como é que você vai ver chegando na sua casa o serviço de energia elétrica? Como é que você vai ver chegando na sua casa o serviço de água, esgoto? Serviços públicos. Como é que você vai ter o acesso ao transporte, tá? Serviço público. Então temos aqui, ó, as formas de execução, certo, dos serviços públicos, pessoal. Formas de execução dos serviços públicos. Beleza. Aí, para completar o nosso conhecimento aqui sobre os serviços públicos, nós veremos, pessoal, a legislação, certo? Veremos a legislação relacionada aos serviços públicos, tá? São duas leis mais importantes. Na sua prova, no seu edital tem lá, né? As formas de delegação, tá? Delegação do serviço. Essas formas estão presentes aqui na lei, nas leis. Mas tudo bem. Sem mais delongas, vamos aqui, pessoal, primeiramente, tá? Ver o que fala a Constituição sobre isso. E o que fala a Constituição sobre isso, tá? Ela fala em alguns artigos. Ela fala, principalmente, ó, no artigo 21 da Constituição. Ela fala no artigo, certo? 30 dela. Está dito algo, né, sobre serviços públicos, está no artigo, principalmente 175, que é um dos mais importantes. Então veja aqui, ó, disposições constitucionais relacionadas aos serviços públicos. Como eu disse a vocês, tudo vem na Constituição. E aqui não seria diferente.
Beleza? Então, olhe na tela aí, ó. Olha só. Serviços públicos, lei, né? São as leis que a gente vai ver daqui a pouco, e as leis que a gente vai ver daqui a pouco. Aí tem lá, serviços públicos, previsão constitucional. Previsão constitucional. Artigo 21. Compete à União, inciso 11, explorar diretamente ou mediante autorização, concessão, permissão, o serviço de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos. Então, primeira disposição aqui sobre serviços públicos. Segunda disposição, inciso 12, ó, explorar diretamente, mais uma vez, ou mediante autorização, concessão ou permissão. E tem o serviço de radiofusão, tá? Você montar uma rádio, pessoal, explorar uma rádio. Quem faz isso é a União, diretamente ou concedendo a alguém. Sonoro de sons e imagens. B. O serviço de instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água em articulação com os estados onde se situam os potenciais hidrogenéticos. Ou seja, a energia elétrica que chega em sua casa, ou ela chega diretamente através da União, ou ela, certo, chega através de uma concessão, permissão ou autorização. A gente vai ver que isso, né, são as formas de execução, mas daqui a pouco eu coloco aqui. Estou só aqui mostrando para vocês a disposição constitucional sobre isso. Volta. Item C. A navegação aérea, a aeroespacial, a infraestrutura aeroportuária. D. O serviço de transporte ferroviário e aquaviário entre os portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transpõem os limites do Estado. O serviço de transporte rodoviário interestadual e internacional de pessoas. Pessoal, então para que você monte uma empresa de transporte coletivo que passe em mais do Estado, interestadual, você não pode fazer inicialmente. A União faz diretamente, mas não faz, ou ela delega, ela concede isso, né? Concede isso, concessão, permissão, autorização, vamos já tratar disso, tá? Mas tá aí, ó, a previsão constitucional, certo, dessa situação. Volta. Item F, os portos marítimos, fluviais e lacustres. Outra disposição, ó, sobre serviços públicos, ó. Outra disposição. Artigo, ó, 30. Artigo 30, ó. Compete aos municípios organizar e prestar diretamente, mais uma vez, ou mediante concessão, permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Aí, ó, talvez o mais importante artigo sobre serviço público, pessoal. Artigo 175, tá? Incumbe ao poder público. Incumbe ao poder público, é do Estado, ok? Na forma da lei, essa lei, ó, a gente vai ver aqui, né, a legislação que regulamenta esse artigo, tá? Diretamente, tá aqui, ó, diretamente, ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação dos serviços públicos. Então, meus amigos, temos aí, então, nesses artigos aqui que a gente comentou, artigo 21, 30, 175, a previsão constitucional, certo, dos serviços públicos. Pois bem, formas de execução do serviço. Vocês viram aí em aulas passadas, né, ou vão ver ainda, que a organização pública, a organização da administração pública, ela inicialmente organiza-se em administração direta e indireta, a administração centralizada e descentralizada. Pois bem, os serviços públicos podem ser prestados de forma centralizada ou descentralizada. Olha para o quadro aqui agora. Isso aqui é legal. Então, os serviços públicos serão prestados de forma centralizada ou descentralizadamente. Então, os serviços públicos serão prestados de forma centralizada ou descentralizada. Professor, peraí. Então, tu quer dizer, certo, que isso aqui é quase igual àquele tema da organização administrativa? Pessoal, é igual, é a mesma coisa. Quando nós falamos em organização administrativa, é a própria organização, certo, da prestação de serviços públicos.
Ok? É isso mesmo. É isso mesmo. Então, o serviço pode ser prestado de forma centralizada ou descentralizadamente. Centralizada ou descentralizadamente, tá? São as duas formas iniciais de prestação do serviço. Você viu aí, certo, na Constituição, você viu comigo, que em todos os artigos desse aqui que a gente mencionou, tá lá, a União, municípios, prestam serviço de forma direta, não foi? Quando fala direta, pessoal, é de forma o quê? Centralizada. É a própria União que mandaria servidores públicos na sua casa para cortar a luz, ou para medir lá, fazer a medição. É o próprio Estado que mandaria na sua casa servidores públicos para ligar água, tá? Para fazer encanação. É o próprio município que mandaria lá servidores públicos para dirigir os ônibus, né? De transporte coletivo. Mas geralmente não ocorre, porque é muito custoso, né? Serviço público. E a administração, por opção da Constituição, por permissão da Constituição, ela prefere delegar esse serviço. Então, olha só, o serviço vai ser feito de forma centralizada ou descentralizadamente. Essa descentralização de serviço, pessoal, essa descentralização de serviço, ó, ela vai ocorrer. Ela vai existir uma descentralização por outorga, descentralização por outorga ou descentralização por delegação, né? Que é o tópico aí bem mais em xeque do TED digital. Ok? Então, ou ela vai ocorrer por outorga ou por delegação. Então, olha só, não perca, certo, o raciocínio. Raciocínio, ó. Serviço público, nós lemos aí. Vamos lá de novo na Constituição, ó. Olha aí, ó. Compete aos municípios prestar o serviço de forma, né? Cadê? Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente, ó. Artigo 30. Compete ao município organizar e prestar diretamente. Sobe. Explorar, ó, compete à União. Explorar diretamente. 12. Explorar diretamente. Pessoal, esse diretamente aqui é o serviço como? Centralizado. 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 Na União, nos estados, no DF e municípios. Mas, meus amigos, já digo logo, é quase inviável, né? É quase inviável, tá? Que eles próprios, os entes aqui diretos, tá? Eles prestem esse serviço, por quê? Porque esse serviço público é muito custoso, né? Então, gastaria muito da administração pública, tá? Para fazer ela mesma, tá bom? Ela, por permissão da Constituição, presta o serviço de forma o quê? Descentralizada. Essa forma descentralizada ou é por outorga ou delegação. Se for por outorga, é outorga legal. Pessoal, como assim outorga legal? A administração pública direta, que é essa aqui, ó, direta, né, central, ela vai, certo? Por lei, autorizar ou criar, certo? Entidades e a ela outorgar os serviços, ok? Então, a administração vai criar uma autarquia e a ela outorgar aquele serviço, ou ela vai criar uma fundação pública e a ela vai outorgar aquele serviço, ou então ela vai autorizar por lei a criação de uma empresa pública, tá aqui o EP, e uma sociedade de economia mista. De novo, então olha só, se o serviço for prestado de forma descentralizada, a administração ela vai, por lei, mandar uma lei para a Assembleia ou para o Congresso, né, ou para a Câmara Municipal, para criar uma autarquia, ou mandar uma lei para autorizar uma fundação pública, uma empresa pública e uma sociedade de economia mista, e a elas transferir por lei, né, o serviço público. Isso não ocorre muito, na prática não, tá? Não ocorre muito, mas é possível.
Porém, a administração, por força da Constituição, pode, certo, prestar o serviço de forma descentralizada por delegação, que é a forma mais comum. A delegação aqui, senhores e senhoras, de acordo com a doutrina e com a própria Constituição, ela vai ocorrer. Não, peraí, deixa eu apagar aqui, ó. A delegação aqui, ela vai ocorrer, ó, de forma contratual, através de um contrato, certo? De um contrato, a administração ela vai proceder à delegação de serviço, certo? Por concessão, por permissão e por autorização de serviços públicos. Essa autorização aqui, pessoal, é bem polêmica, né? Porque no direito administrativo, tá, quando se fala em autorização, não se fala em contrato, né? A autorização seria um ato administrativo. Mas entenda-se que a própria Constituição, quando fala em delegação de serviço, ela fala em concessão, permissão e autorização, por exemplo, aí no inciso 21, no artigo 21, leia aí, ó. Explorar diretamente ou mediante autorização, vai ser, não? Autorização, concessão, permissão para o serviço das telecomunicações. Então, é ela, a própria Constituição que prevê, tá, essa possibilidade, beleza? Então, esquematiza na tua mente. Os serviços públicos estão previstos na Constituição, previsão constitucional. As formas de execução, certo, deles são de forma centralizada, isto é, o próprio ente, mas é muito complicado, porque é muita coisa para fazer e demanda muito dinheiro. Então, ela pode prestar de forma descentralizada por outorga ou delegação. Outorga legal. Ela cria uma autarquia ou autoriza a criação de uma fundação, empresa pública e é economia mista e elas executam o serviço. Aqui no Estado do Ceará, por exemplo, nós temos um exemplo. Uma economia mista executa o serviço de água e esgoto, que é a CAGES. A CAGES é uma sociedade de economia mista, que tem essa atribuição. Ok? Então perceba como é que é aqui no Estado do Ceará essa execução do serviço. Beleza. Mas então a administração pode delegar esse serviço, por contrato a uma pessoa jurídica de direito privado que não integra a administração. Ok? Quem vai fazer o contrato de permissão, concessão, autorização com a administração não tem vínculo com o Estado. É uma pessoa jurídica de direito privado, tá? Fora da administração pública. Então perceba que aqui a delegação é um contrato, né? Contrato do Estado, do ente aqui central com a administração. E aí, pessoal, a Constituição, ó, no artigo 175, diz lá, né? Ó, bora ler aqui, ó. 175. Então, tudo que eu estou falando aqui no quadro se encaixa aqui na Constituição. Veja aí, ó. Incumbe ao poder público na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviço público. Então, olha para o quadro. Aí eu vou ler o artigo e tu vai olhar para o quadro. Incumbe ao poder público de forma direta, que é essa aqui, ó. Deixa eu botar até aqui, ó. De forma direta, ou mediante concessão, permissão, a prestação dos serviços públicos, isto é, de forma descentralizada, entendeu? Na forma da lei. Então isso aqui, ó, é prestado na forma da lei, tá? Aliás, aqui não. Isso aqui é prestado na forma da lei. E aí, certo? Sempre, diz lá, né? Sempre através de licitação. Faz solicitação, alguém ganha ela e assina o contrato de concessão, permissão. Entendeu? Por isso que agora a gente vai ver o quê? A legislação. A legislação relacionada, certo? A legislação relacionada aos contratos de concessão e permissão de serviço público, tá, pessoal? E aí perceba que a gente vai, né, ver aqui essa situação da legislação e ver os pontos mais importantes, né, da lei. Eu vou disponibilizar aqui para vocês a lei, né? Ler a lei todinha, né? São leis pequenas, mas
eu vou aqui falar dos pontos mais importantes, cruciais da lei, mas apenas, tá, no próximo bloco. Beleza? Tamo junto, valeu, até o próximo bloco. Tchau, tchau. Beleza, amigos e amigas? Vamos lá agora, então, ó, falar da legislação, tá? Legislação relacionada à concessão, tá? Os serviços públicos em si, beleza? A legislação, pessoal, essa legislação, ela regulamenta a delegação de serviço, entendeu? Como é que é a delegação de serviço, ok, para entidades privadas, tá certo? Então, essa delegação, ela vai ocorrer, certo? Através de duas leis. Deixa eu botar bem para cá. A primeira lei é a Lei 8987, e a lei mais importante, tá? Que é a lei mais importante e é a primeira lei que a gente vai mencionar. Então, ó, temos aqui a legislação sobre delegação de serviço. Tá bom? Como eu disse, a primeira lei é a lei, pessoal, 8987, tá? Um barulhinho aqui. É a lei, certo? 8987. Lei 8987 de 95. Pessoal, essa lei aqui, certo? É a lei geral. É a lei geral de concessão de serviço público e permissão. Mas também nós temos, ó, a lei das famosas parceria público-privadas. Lei das famosas parceria público-privadas, que é a lei 11.079, que é a lei das PPPs. Beleza, ó. Vamos lá aqui esquematizar então as duas leis. Primeiramente, esquematizar, certo? A lei 8987. Pessoal, sobre essa lei, certo? Cabe a nós destacar alguns pontos, né? Eu vou esquematizar aqui os pontos no quadro para você, e você vai, certo? E nós iremos, aliás, né? Nós iremos, ok, ler na lei esses pontos. Então, o primeiro ponto, ó. O primeiro ponto é o seguinte. É o conceito, tá? De concessão. O que é uma concessão? O que é uma concessão e o que é, né? Mas não sai. E o que é uma permissão de serviço público. Depois, vamos ver, certo? A forma de constituição, tá? A forma de constituição de uma concessão e de uma permissão de serviço público. Forma ó, de constituição de uma concessão e uma permissão de serviço público. Depois iremos ver, certo? Por exemplo, que o usuário do serviço público tem alguns direitos, né? Que eu vou aqui destacar rapidamente, né? Que isso aqui é um tema muito pouco explorado. Os direitos dos usuários. E, por fim, vamos ver, pessoal, as formas de extinção da concessão do serviço público. Então, olha só como é legal. A gente vai ver aqui em tópicos, tá? Vamos ver em tópicos essa lei 8987, que é a lei que regulamenta a concessão e permissão dos serviços públicos. Vamos lá, sem mais delongas, sem perder tempo, ó. Vamos lá. Lei 8987, tá? Conceito, olho na tela. Olho na tela aí, ó. As concessões de serviços públicos e de obras públicas e as permissões de serviços públicos reger-se-ão pelos termos do artigo 175 da Constituição, por esta lei, pelas normas legais e pelas cláusulas indispensáveis aos contratos. Artigo 2º, ó. Para os fins do disposto nesta lei, considera-se poder concedente, isto é, quem concede, pessoal, quem delega o serviço, né? Quem delega? A União, Estado, DF, municípios. 2. Concessão, olha o conceito, concessão.
a delegação de sua prestação pelo poder concedente mediante licitação na modalidade concorrência ou diálogo competitivo a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstrem capacidade para seu desempenho por sua conta e risco e por prazo, importante, por prazo determinado. Então, pessoal, conceito, tá? É a delegação de serviço público pelo poder concedente, que é isso aqui, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas através de licitação, em que a empresa executa o serviço por sua conta e por um prazo determinado no contrato. O conceito é esse. Morreu. Passa para frente. Olha só. Concessão de serviço público precedida de execução de obra pública, a construção total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegadas pelo poder concedente, por licitação, na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstrem capacidade para sua realização por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração no serviço da obra. Pensa aqui, pessoal. É uma empresa, certo, que constrói uma avenida grande, aliás, uma CE grande, tá? Uma rodovia grande, dentro da cidade, dentro do estado. E aí coloca um pedágio para explorar, certo, a rodovia. Então a empresa constrói a rodovia, né, bem bonitinha, bem iluminada, tudo mais, coloca o pedágio, né, e a manutenção, né, da rodovia para amortizar, para pagar os custos da empresa, vem do pedágio, entendeu? É o que fala esse inciso 3. Continua. Permissão de serviço público. A delegação a título precário, importante, a título precário. Ou seja, pode conceder hoje, amanhã tirar. Não tem um prazo no contrato terminado, né? Por licitação, para a prestação de serviços públicos feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para desempenho por sua conta e risco. Preste atenção. Primeira diferença entre concessão e permissão. A concessão tem prazo determinado no contrato fixado. Em regra, não pode parar antes do prazo. 10, 15 anos. A permissão não tem prazo fixado. É a título precário. De novo, a concessão tem prazo determinado. Prazo fixado no contrato, ok? A lei diz prazo determinado. A permissão não tem prazo. É a título precário. Outra coisa, a concessão só pode ser determinada para pessoa jurídica. Já a permissão, pessoa física jurídica. Pessoa copia? Copia não. Você já me ouviu falar? Copia você. Beleza? Então, olha só. Diferenças entre concessão e permissão. Concessão, tá? Prazo determinado no contrato. Permissão, título precário. Faz hoje, amanhã retira. A outra diferença, ela pode ser concedida somente a pessoa jurídica, permissão, pessoa física e jurídica. Morreu. 3. As concessões e permissões sujeitar-se à fiscalização pelo poder concedente responsável pela delegação com a cooperação dos usuários. A concessão de serviço público, precedida ou não de obra pública, será formalizada por contrato. Por contrato, como coloquei no quadro aqui, não. Por contrato, né? Que deverá observar os termos da lei, das normas pertinentes do edital de licitação. Tranquilo. Vou ler isso aqui, ó. 6, artigo 6. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno desenvolvimento e atendimento dos usuários, conforme estabelecido na lei, nas normas pertinentes ao respectivo contrato. Serviço adequado é o quê? Satisfaz as condições de regularidade, continuidade, não pode parar, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modificação das tarifas, tá? Ou seja, pessoal, o serviço público, tá? De energia, de transporte coletivo e muito mais, tem que ser módico, isto é, baratinho, tem que ser eficiente, tem que ser contínuo, não pode parar, tem que ser atual, entendeu? São requisitos, princípios dos serviços públicos que a lei certo prevê nesse caso. Vamos ler aqui o que é bem importante, que eu acho que na sua prova virar, esse aqui, ó. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço, isto é, nesse caso, tá, não vai ser ofensa à continuidade, isto é, o serviço pode parar. A sua interrupção em situação de emergência ou após. Prévio aviso quando? Motivada por razões de ordem técnica ou segurança das instalações
ou inadimplemento do usuário. Então perceba, o serviço público pode parar se tiver uma razão de ordem técnica, exemplo, vai fazer um recapeamento de fios na energia elétrica, pode parar, desde que haja o quê? Um prévio aviso. Ou então você não pagou a conta de energia elétrica, tá? Pode haver o quê? A suspensão desse serviço, desde que haja o prévio aviso, ok? Só que entende os tribunais superiores, STJ, que em alguns casos não pode haver o corte no fornecimento do serviço público. Exemplo, energia elétrica. Quando que não pode haver? Quando a pessoa não foi avisada, quando o débito é irrisório, quando o débito é antigo, quando a medição, certo, da fraude no medidor foi feita apenas individualmente pela empresa, entendeu? Então, olha só, situações que de acordo com o STJ não pode cortar a energia elétrica. Não houve prévio aviso, débito irrisório, entendeu? Débito muito antigo, tá certo? Situações em que a fraude no medidor de energia ou água é constatada individualmente apenas pela operadora. E também, por exemplo, não pode haver o corte em serviços essenciais, exemplo, saúde, né? Tranquilo? Então fica ligado em relação ao fornecimento. E aí, importante, ó, a interrupção do serviço, na hipótese da prevista no inciso 2, isto é, falta de pagamento, né? Não poderá iniciar-se na sexta, no sábado ou domingo, nem em feriado ou no dia anterior a feriado. Então, olha só, se você não pagou a conta de energia elétrica, a operadora não pode cortar a conta na sexta, no sábado, no domingo e nem no feriado e no dia anterior ao feriado. Entendeu aí? Sexta, sábado, domingo, feriado e no dia anterior ao feriado não pode cortar, mesmo que não haja pagamento. Se ligou, né? Tranquilo, vamos para frente, ó. Direitos e obrigações, tá? Eu vou passar aqui, ó. Direitos, tá? Direitos do usuário, ó. Receber serviço adequado, né? Isso aqui é claro. Receber do poder concedente da concessionária informações para defesa de interesse. Obter e utilizar o serviço com liberdade de escolha entre vários prestadores, quando for o caso, né? Levar ao conhecimento do poder público, né, da concessionária irregularidades, comunicar autoridades atos ilícitos, né? E contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos. Pessoal, isso aqui eu vou passar, tá? Artigo 9, ó, política tarifária, isto é, das tarifas, né? As tarifas dos serviços públicos, tá? Diz lá, a tarifa de serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas na lei, no edital e no contrato. A tarifa não será subordinada à legislação específica anterior, somente nos casos precisamente previstos em lei, sua cobrança poderá ser condicionada à existência de serviço público alternativo. Olha só, importante aqui, ó. Deixa eu ler isso aqui, é importante. Artigo 11, ó. No atendimento, as peculiaridades de cada serviço poderá o poder concedente prever em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes, ó. De outras fontes, tá? De receitas alternativas, complementares, acessórias ou projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas. Favorecer, ó, a modicidade, tá? Preços, tarifa módica. Tarifa módica é tarifa mais barata. Pessoal, o que é isso? Você já deve ter visto aí na sua capital, certo? O seguinte, né? Onde você mora. No ônibus de transporte coletivo, tem lá uma divulgação, né? Uma divulgação de uma empresa. Atrás do ônibus de transporte coletivo, uma divulgação de empresa. Pessoal, por que isso ocorre? Porque esse artigo permite. Permite que no contrato de concessão, né, preveja lá que é possível prever receitas alternativas para a empresa para baratear o custo da passagem de transporte. Então a empresa, né, faz lá um contrato de divulgação de uma empresa e aí, em tese, né, o valor da divulgação vai o quê? Vai para aumentar os custos da empresa e diminuir, certo, o valor da passagem. Ok? Então pode ser previsto, tá, receita alternativa para o concessionário, para que diminua o quê? O valor da passagem ou do serviço público. E cuidado, a lei diz, ó, com ou sem exclusividade. Pessoal, como assim? Uma empresa de transporte coletivo, gente, pode ter mais de um contrato de divulgação, entendeu? Ela pode divulgar o McDonald's, ela pode divulgar
é o Burger King. Ela pode divulgar, né, várias empresas. A lei diz, ó, olha aqui, ó, com ou sem, ó, exclusividade. Tranquilo? Então isso aqui é muito importante, né? Já veio muitas vezes em prova. Olha só, importante, ó, pessoal. Toda licitação, certo? Toda licitação. E aí, ó, olha para o quadro. Forma de constituição. A forma de constituição da licitação sempre é por licitação, sempre é por licitação, logo em seguida, o contrato. Pessoal, então quer dizer que não pode ter uma concessão de serviço público, uma permissão sem contrato? Não, pode não. Tem que ter uma licitação e alguém vai vencer ela, tá certo? E após vencer ela, assina o contrato com a operadora. Olha só, toda concessão de serviço público, precedida ou não de obra pública, será objeto de prévia licitação, nos termos da legislação própria, com observância dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, julgamento por critérios objetivos e vinculação ao instrumento convocatório. No julgamento da licitação será considerado um dos seguintes critérios. Né? O critério que vão julgar a empresa, né, que vai vencer a licitação. Menor valor da tarifa, tá? Maior oferta, no caso de pagamento, combinação dos dois aqui, certo? Melhor proposta técnica, né? Melhor proposta na razão da combinação de dois critérios. Ou seja, aqui, pessoal, são as formas, tá? São os critérios em que, certo? Em que a empresa, né, vai ser, né, analisada, tá? Então, uma empresa, aliás, as empresas vão se cadastrar, ok? Para ganhar aquele serviço, né, de transporte coletivo, de energia e muito mais. E aí, isso aí são os critérios para saber qual empresa vai ser vencedora. Vamos para cá, ó. Olha só, artigo 16, ó. Importantíssimo. A outorga de concessão ou permissão não, eu vim falar aqui, ó, não terá caráter de exclusividade, salvo no caso de inviabilidade técnica ou econômica. Foi só o que é isso? Meu amigo, você já deve ter visto na sua cidade aí, na sua capital, que tem várias empresas de transporte coletivo, várias, né? Por quê? Porque a lei diz, ó, eu não posso ter caráter de exclusividade. Eu não posso ter apenas uma empresa de transporte coletivo. Eu tenho que ter várias. Porque o serviço é amplo. Então eu posso ter duas empresas de energia elétrica, como temos no Brasil, né? Mais de duas empresas de água de esgoto, mais de empresas, né, de aviação, mais de uma empresa de telecomunicação, mais de uma empresa, né, de transporte coletivo, entendeu? Porque a lei diz que a concessão de serviço público não tem caráter de exclusividade. Não é apenas com a empresa que o Estado contrata. Você ligou aí? Deixa eu ver o que é mais importante aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, isso aqui é tranquilo, pessoal. Isso aqui é, né, coisa bem básica, tá? Isso aqui é mais coisa, né, do edital mesmo de legislação, ok? Olha só, vamos agora passar para outra parte aqui que é muito cobrada em concurso, ó. Pessoal, é a parte, ó, das formas de extinção da concessão, ok? Vimos no conceito, vimos os direitos, forma de constituição, forma de extinção. Nós temos algumas formas de extinção da concessão, tá? Algumas formas de extinção da concessão que nós vamos aqui agora destacar com vocês. Pessoal, a concessão, tá, de serviço público, ela pode ser desfeita, ela pode ser extinta no termo, certo? No termo contratual. Pessoal, o que é o termo contratual? Pessoal, termo contratual é o término do contrato, entendeu? É o fim do contrato. Imagina uma concessão em que a União concedeu a uma empresa para explorar a energia elétrica no Nordeste. 15 anos. Terminou o 15º ano, termo contratual, tá? Acabou a concessão. A concessão, ela pode ser extinta pela encampação. Não é encapação, tá, de fio? É encampação. Pela caducidade. Pela rescisão. Pela anulação. Pessoal, para cada forma aqui, ó, tem uma palavrinha-chave. Para cada forma tem uma
Palavrinha-chave para você acertar a questão. Então, as formas de extinção da concessão são essas aí, ok? As formas de extinção da concessão são essas aí, ó. E aí, certo? A gente tem aqui para cada uma, certo? Para cada uma, uma situação diferente, tá? Temos aqui para cada uma uma palavra diferente, ó. Já falei, né? O termo é o término do contrato. Acabou o contrato, acabou a concessão. Encampação, meu amigo. Falou encampação, você vai ter que ver a palavra, ó, interesse público. Interesse público. Se você viu a palavra interesse público na sua questão, já liga ela, já relaciona ela ao quê? A encampação. E a encampação é isso, né? É quando, motivado por interesse público, o poder concedente, isto é, a União, Estado, DF, o município, retira da concessionária a concessão. Interesse público. Vamos ler aqui, ó. Olha só, artigo 37, ó. Considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização. Ok? Tranquilo. Professor, caducidade, meu amigo, caducidade, entendeu? É falha da concessionária. A concessionária está vacilando. Não presta mais bem o serviço, tá? Tarifas sempre altas, não tem atendimento ao consumidor, o serviço falha e não executa o contrato. Isso é o quê? Isso é, pessoal, caducidade. Vai caducar aquele serviço. O poder concedente, ele vai promover a caducidade, vai retirar também o serviço. Então, olha só. Olha na tela, ó. Artigo 38. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a declaração de caducidade da concessão ou a aplicação de sanções contratuais respeitadas às disposições do 27. Olha só, a caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidos no contrato. 2. A concessionária descumprir cláusulas contratuais. 3. A concessionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto. 4. A concessionária, certo, perder as condições econômicas técnicas do contrato. Faliu, né? 5. A concessionária não cumprir as finalidades impostas no contrato. 6. A concessionária não atender a intimação do poder público, né? Para regularizar o serviço. E 7. A concessionária não atender a intimação do poder público para, em 180 dias, apresentar a documentação relativa à regularidade fiscal no curso da concessão na forma do artigo 29. Pessoal, aí cuidado. A declaração de caducidade da concessão deverá ser precedida de verificação da inadimplência da concessionária em processo administrativo, assegurado a ampla defesa. Não será instaurado processo de inadimplência antes de comunicados à concessionária detalhadamente os descumprimentos contratuais referidos no parágrafo 1º, dando-lhe prazo para corrigir as falhas e transações. Ou seja, o Estado comunica à empresa: olha, empresa, tá aqui, ó, muita falha, muitas pessoas sem energia, muitas pessoas estão com objetos queimados, e aí, regularize. Beleza. Ela não regularizou, aí instaura o processo administrativo. É o que fala, tá? Esse parágrafo. 4. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade será declarada por decreto. Declarada por decreto do poder concedente. Olha agora. Independentemente de indenização prévia. Cuidado. Na encampação, o poder público retira o serviço, mas indeniza. Tem que indenizar.
na caducidade, independentemente da indenização, ele vai ser declarar caduca, né? Porque houve um descumprimento por parte da concessionária. Parágrafo 5º. A indenização de que trata o parágrafo anterior será devida na forma 26. Descontar os valores das multas contratuais, tá? Se for o caso, né? Ok? Olha só, próxima espécie aqui, pessoal, rescisão. A rescisão, por sua vez, é falha do poder concedente. Deixa eu botar aqui de outra cor, né? Cadê o pincel? Cadê o pincelzinho? Tá aqui. A rescisão é falha do poder concedente. Na verdade, quem falhou não foi a concessionária, foi o poder concedente, pessoal. Foi o poder concedente, ok? Concedente. Foi o Estado que falhou, foi a União. E aí, a única forma é a rescisão judicial. Rescisão na justiça. Leia comigo aí, ó. O contrato de concessão poderá ser rescindido, ó. Rescindido, certo? Por iniciativa da concessionária, no caso de descumprimento de normas contratuais pelo poder concedente, mediante ação judicial. Tranquilo? E aí, pessoal, a outra espécie é a anulação, né? A anulação é quando o contrato é o quê? O contrato foi declarado legal. Houve alguma ilegalidade no contrato, tá certo? Descumpriram algum contrato ou até a lei mesmo, tá? Descumpriram a lei, aqui, entendeu? Houve alguma ofensa à lei, certo, no contrato ou na licitação. A licitação foi fraudada. A licitação foi não sei o quê. Ilegal. O contrato foi feito de forma errada. Ilegal. Ilegalidade, anulação. Tem mais uma outra forma aí, certo, de extinção, que é a falência, né? Quando falir a empresa, falir também, certo? Deixa eu botar aqui, ó, falência, né? Inclusive a falência. A falência também é uma forma, né, de extinção da concessão. E para terminar, pessoal, a lei 8987, ó, vamos só ler aqui o artigo, né, 40, que fala de permissão. Ó. Artigo 40. As permissões de serviços públicos será formalizada mediante contrato de adesão, que observará os termos dessa lei e das demais normas pertinentes da edital de licitação, inclusive quanto à precariedade e à revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente. Pessoal, terminamos aqui então a lei 8987, que é a Lei Geral de Concessões. Vimos aqui o grosso, ó. O grosso dela é isso aqui, ó, o conceito, é a forma de constituição, entendeu? Lembra, a licitação é por concorrência ou diálogo competitivo, e após ela é feito o contrato. No contrato, tá, tem direitos aos usuários, artigo 7º, depois dá uma lidinha lá. E as formas de extinção dela dá também uma parte importante que nós aqui destacamos com vocês, tá? Ler a lei, pessoal, é uma lei pequena, tá? 40 artigos, né, somente, e aí eu acho que é suficiente ler a lei, ok? Ver aqui o nosso esquemazinho, certo? E partir para a sua prova. Bloco que vem, vamos falar da lei de PPP, Parceria Públicos-Privadas. Tamo junto, rumo aí de pé. Abraço, tchau, tchau. Olá, meus amigos e amigas, vamos continuar agora. Agora é a lei, certo? 11.079, pessoal. Que lei é essa, pessoal? Lei das parcerias, né? Público-privadas. Pessoal, essa aqui ó, é a famosa lei que define as parcerias público-privadas entre poder público e a iniciativa privada. Isto é, obras que estão feitas em conjunto, né, com dinheiro público e privado. Sem mais delongas, pessoal. Pessoal, o que estudar na lei, então? Pessoal, essa lei, a gente vai ver aqui, são 3 tópicos. 3 tópicos. 3 tópicos está da lei. Primeiro tópico aqui que a gente vai ler é as espécies, tá? As espécies de PPP, as espécies de parceria público-privada, espécies de parceria público-privada. Depois, outro tópico importante, tá? Que a gente falou em prova, é o relacionado certo? Ao prazo do contrato. Prazo do contrato. E, por fim, vamos ver também em relação à extinção, tá? A extinção desse contrato. Extinção desse contrato. Olha só. Uma coisa já posso dizer para vocês. Na parceria público-privada, pessoal,
O contrato tem um prazo que a lei fixa. A lei já diz o prazo. Lá de parceria comum, aliás, lá na concessão comum da lei aqui, ó, da lei de concessão, o prazo é um prazo determinado. Mas a lei não diz qual é, a pegadinha. Então, a lei de concessão comum, esta aqui, não fala do prazo. Diz que é um prazo determinado, um prazo que vai ser colocado no contrato. Mas não diz qual é. A lei de PP fala do prazo, ok? Ela já diz qual é o prazo do contrato, né? Prazo mínimo e máximo. Vai ver daqui a pouco. Beleza. Primeira coisa, é o seguinte, tá? Quais são as espécies, tá, da PPP? Parceria público-privada. Pessoal, nós temos aqui uma concessão ou concessão patrocinada. Nós temos ou concessão patrocinada ou concessão administrativa. Então, ou tem a CP ou tem a CA. Concessão patrocinada e concessão administrativa. Meus amigos, isso aqui é muito fácil. Concessão patrocinada, ouve o áudio, né? Concessão patrocinada, certo? Concessão patrocinada é quando adicionalmente a cobrança da tarifa do usuário por aquele serviço a um investimento do parceiro público ou privado. Ou seja, imagina a obra do Estádio da Copa, né? Em que a empresa do Eike Batista concorreu à licitação e ganhou. O poder público também colocou o dinheiro lá na obra, certo? E aí, depois da obra, a empresa do Eike ficou lá administrando os estádios, cobrando o quê? Tarifa do usuário. Então, adicionalmente, né, a tarifa do usuário tem um patrocínio do parceiro público ou privado. Por isso que é o quê? Concessão patrocinada. Só onde está isso? Na lei. Vamos para ela. Artigo 1º. Lei 8.987, Lei das Parcerias Público-Privadas. Esta lei institui normas gerais de licitação e contratação de parceria público-privada do âmbito dos poderes da União, Estados, DF e municípios. 2. Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão na modalidade patrocinada, CP, ou administrativa, CA. Patrocinada é a concessão de serviço público ou de obras de que trata a Lei 8.987, quando envolver adicionalmente a tarifa cobrada do usuário, contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Simples, né? Concessão patrocinada é quando, além da tarifa do usuário, o parceiro público financia também a obra, entendeu? É o caso lá, certo, das obras do Castelão aqui no Ceará, do Engenhão no Rio, né, sei lá, do Maracanã, entendeu? Houve dinheiro público e privado. E depois a empresa fica administrando, cobrando tarifa do usuário. Tranquilo? Mas também nós temos a concessão administrativa, pessoal. A concessão administrativa é o seguinte: é quando, certo? Na verdade, só quem vai usar o serviço é a administração. Olha para mim. Na concessão administrativa, só quem vai utilizar o serviço público é somente, pessoal, a administração. Eu vou te dar aqui um exemplo matador, para você não errar mais. Pessoal, imagina a construção de um grande presídio, em que lá serão colocados os presos, né? A pergunta que eu lhe faço é, você aí, que está me assistindo agora, você vai utilizar o presídio? Só se for preso, né? Só se for preso, matar alguém, entendeu? Ameaçar, roubar, estuprar, você vai ser preso. Então, olha só, na concessão administrativa, só quem utiliza o serviço é a administração pública. Olha o nome, concessão administrativa. PPP, concessão administrativa. Só quem usa é a administração pública. Pessoal, mas isso é possível? É. Por exemplo, construir um presídio, né? Uma empresa privada constrói o presídio e vai administrar o presídio. Entendeu? Só quem vai usar o presídio é quem? É a própria administração, né? Para manter os presos e não o usuário. Olhe na tela.
Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços públicos em que a administração pública seja a usuária. A administração pública é a usuária, direta ou indireta, do serviço. Ainda que envolva a execução de obra ou fornecimento de instalação de bens. Por exemplo, né? A empresa faz a obra, certo, do presídio e vai, certo, manter aquele presídio, né? Quem vai usar somente é a própria administração para manter os seus presos. Pessoal, é isso. Ó. Concessão, parceria público-privada, ou é na espécie de concessão patrocinada, que o poder público financia, né, boa parte da obra, ou é na administrativa, né, em que o poder público nem financia nada, o particular constrói toda a obra, mas vai ficar gerindo, tá, isso aí e tirando dinheiro por mês, né, no contrato disso aí. Tá tranquilo? Então, essas são as espécies de concessão, né, de forma parceria público-privada. Segue para cá, para a lei. Não constitui parceria público-privada a concessão comum, ó. Concessão comum, pessoal, da lei, ó, 8987. Assim, é entendida a concessão de serviços públicos ou de obra pública da lei 8987, né? Quando não envolver contra a prestação pecuniária do parceiro público ao privado. Pessoal, então olha só. Aqui, ó, na PPP sempre vai ter o dinheiro público-privado. Na concessão patrocinada, dinheiro maior. Na administrativa, até menor. Mas sempre vai ter um dinheiro público dado ao parceiro privado. Olha só agora, cuidado. É vedada a celebração de contrato de parceria público-privada, PPP, cujo valor do contrato seja inferior a 10 milhões. Pessoal, então tem aqui um limite. Ó. O contrato de PPP só pode ser fixado com valor mínimo de 10 milhões. Ok? Com o valor mínimo de 10 milhões. O mínimo é esse aqui, é o mínimo. Não pode ter contrato de concessão cujo o valor da obra, do serviço, é 9 milhões, tá? 9 milhões e meio. Tem que ser no mínimo, certo? 10 milhões, tá bom? 10 milhões. Aí agora, ó, cujo período de prestação seja inferior a 5 anos. Pessoal, olha só, olho na tela aqui, ó, no quadro. Ó. O prazo da PPP, ele é um prazo que vai de 5 anos, como falou aí, certo? A lei, a 35 anos, pessoal. Então, olha só, não pode ter PPP que dure menos que 5 anos ou mais que 35. Menos que 5, por quê? Porque, pessoal, a empresa quer lucrar. Ela quer tirar os custos, tá? Em que ela financiou também. Então, tem que ter um prazo razoável de 5 anos para amortizar, né? Amortizar esse valor. Então, não tem certo como ter PPP com menos de 5 anos ou mais de 35 anos. Bora aqui para a lei. 5 anos, ok? Que, olha só, também não pode ter, né? Também não pode. 3. Que tenha por objeto único o fornecimento de mão de obra e instalação de equipamentos e execução de obra pública. Isso, ou seja, pessoal, na PPP não é somente a obra. Na PPP, a empresa faz a obra, mas vai fazer o quê? Vai manter o serviço. Porque é para isso que ela quer, né? Ela quer fazer a obra, vai manter, ficar com o serviço para poder pagar dinheiro, né? Em 20, 30 anos, entendeu? Então, se for somente a obra pública, não é PPP, é o quê? É a concessão comum. Essa aqui, ó, é a concessão comum. Tranquilo? As concessões administrativas regem-se por esta lei, aplicando adicionalmente o disposto no artigo 21, 23, 25, 27 e a 39, tá? Da lei. Ou seja, pessoal, ó, aquelas regras, tá? Sobre extinção, todas elas se aplicam à PPP, porque a lei diz aqui, ó, do artigo 21, 27, né, ao 39, que são as espécies de extinção, também se aplicam às PPPs. As concessões patrocinadas regem por esta lei, aplicando-se subsidiariamente o disposto na lei 897. Então, olha só, essa lei aqui, ó, é a lei geral de concessão, tá? Mas a própria lei de PPP diz que ela aqui se aplica subsidiariamente a ela, tá? Ok? Exemplo, em relação à extinção. As formas de extinção, né, da PPP vão ser utilizadas as formas de quem? Da lei 897, entendeu? Aplica-se as da lei 8987. Tranquilo? Vamos para cá, vamos para mais, ó.
Isso aqui é tranquilo. Ah, que interessante. Na contratação de parceria público-privada, será observar as seguintes diretrizes. Eficiência, obviamente, né, é um princípio da administração, nas missões do Estado de emprego e dos recursos da sociedade. Respeito aos interesses, tá, e direitos dos destinatários de serviços e dos entes privados. Indelegabilidade, ó, das funções de regulação jurisdicional, do poder de polícia e de outras atividades exclusivas do Estado. Olha aqui para mim agora. Presta atenção. Até pode ter, certo, uma PPP gerindo o presídio. Mas, por exemplo, o poder de polícia para ser aplicado ao preso, sancionar o preso, colocar ele no castigo, né? Aplicar uma falta grave, esse é indelegável. A PPP de um presídio vai gerir o quê? Vai gerir ali a estrutura, né? A parte da alimentação, a parte de obras da unidade, estrutural, entendeu? Os valores, ok? Essa parte aí, ó. Mas a parte do poder de polícia, a lei diz, é indelegável. Então eu até posso delegar, até posso gerir um presídio com a PPP, parceria por privada. Mas o poder de polícia aqui, ó, indelegabilidade. Se ligou aí? O que mais? Olha só. As cláusulas dos contratos de parceria público-privada atenderão ao disposto no artigo 23 da Lei 8.987. No que couber, devendo também prever, olha agora, prazo de vigência, ó, compatível com a amortização. A amortização dos investimentos realizados não inferior a 5 e nem superior a 35 anos, como falei, né? Incluindo eventual prorrogação. Então, olha só, fez-se um contrato de 10 anos, tá? 10 anos, na primeira PPP. Aí depois querem renovar a PPP, né? Prorrogar. Só pode ser o quê? Por mais 25, né? Porque no máximo aí ó, é 35 anos. Você pensaria o seguinte, não, eu posso fazer por 35 e depois 35. Não. O máximo é com a empresa é 35 anos. Depois faz outra vez, entendeu? Mas não pode, tá? Inclusive a prorrogação com aquela empresa é no máximo 35 anos. Tranquilo? É o que fala a lei. As penalidades aplicáveis à administração e ao parceiro em caso de inadimplemento fixados sempre de acordo proporcional à gravidade da falta, né? Repartição, ó, olha só, o objetivo dela, ó, repartição de riscos entre as partes, inclusive referentes a caso fortuito fosse maior fato do príncipe e a área econômica. Pessoal, é para isso que se faz uma parceria, né? Porque geralmente são empreendimentos grandes e aí você tem um risco aí, né? Então metade, né, metade do risco vai para a empresa, metade para o Estado, entendeu? Geralmente se faz por isso, né? Porque tem um risco grande de dar errado, sei lá, de não ter, né, a amortização. O que mais? Olha só, importante, o artigo 5º A. Para o fim disposto no inciso 1, parágrafo 2º, considera-se sociedade de propósito específico a propriedade resolúvel de ações e cotas por seus parceiros, financiadores e garantidores, tá? Pessoal, olha só. O artigo 5º, parágrafo 2º, prevê isso aqui, ó. Artigo 5º, 2º, ó. Olha só. Prevê a sociedade de propósito específico, ou seja, para que tenha iniciado na PPP, tem que antes constituir uma sociedade de propósito específico, que é isso, né? Que é a empresa que vai gerir a PPP. Então o Eike Batista, né? O Ike Batista, tanto faz, Ike, tanto faz, né? É ladrão. Esse rapaz, ele constituiu uma SPE, Sociedade de Propósito Específico, para que ela pudesse gerir, certo? Os contratos com o Estado, Maracanã, tá? Engenhão e muito mais. Tranquilo? Então tem que construir antes da PPP estar construída uma sociedade de propósito específico. Continua para cá. Olha só, a contraprestação da administração pública nos contratos de parceria público-privada poderá ser feita por ordem bancária, cessão de créditos não tributários, outorga de direitos em face da administração, outorga de direitos dos bens públicos dominicais, outros meios admitidos em lei. Pessoal, isso aqui é a forma, né, da administração remunerar o parceiro privado. Ou a administração, né, ela ajuda na obra, né, destinando valores para a obra, ou faz ordem bancária, né, ou cede um crédito que ela tem com alguém, né, não tributário, para que a pessoa utilize lá esse crédito, ok?
né? Direito que a administração tem, né? Ela faz, né? Ela outorga esse direito à empresa, entendeu? Então é a forma da administração remunerar o parceiro privado, ok? Que mais, que mais? Deixa eu ver aqui. Acho que mais importante. Olha só. Artigo 7º. A contraprestação da administração será obrigatoriamente precedida da disponibilização do serviço objeto do contrato. Isto é, pessoal, não pode dar dinheiro do Estado naquela obra, né? Sem que antes tenha a obra, o serviço. Então, para que desculpa, para que o Estado remunere, né, um parceiro privado, tem que já disponibilizar o serviço para as pessoas, entendeu? É o que fala aqui o artigo 7º. Deixa eu ver aqui do contrato. Garantias, ó. As obrigações pecuniárias contraídas pela administração em contrato de parceria poderão ser garantidas por vinculação de receita, né? Tá aqui, ó. Vínculo à receita, instituição ou utilização de fundos especiais, seguro-garantia, garantia prestada por organismos internacionais, garantia prestada por fundo garantidor ou outros mecanismos definidos em lei. Tá aqui, né? A SPE, né? Sociedade de propósito específico, tá? Tem que constituir antes de fazer o contrato. Antes, ó, da celebração do contrato, deverá ser constituída a sociedade de propósito específico, tá? Isso aqui é o mais importante. Vamos lá. Para terminar aqui, ó, a contratação de parceria público-privada será precedida, antes, né? Precedida de licitação, na modalidade concorrência, de novo, ou diálogo competitivo, ok? Concorrência ou diálogo competitivo. Pronto. Pessoal, com isso, ó, pronto. Com isso, as partes mais importantes dessa lei nós vimos. É claro, a lei é pequena, tem 20 artigos. Então, leia a lei 8987, 40 artigos. Leia a lei 11.079, tá? 20 artigos. Mas aqui, ó, eu fiz o quê? Eu fiz a esquematização, certo, do grosso das leis. Para que você tenha aí, certo, uma base, né? Uma base mental, ok? Um esquema mental para você, na sua prova, tá, poder, de melhor forma, raciocinar. Beleza? Tira aí o print, né? Tirei o print aí do meu. Tirei o print. Tirei o print da tela. Tranquilo? Tirou? Pessoal, ficamos por aqui, tá? Rumo à NPE. Abraço, tchau, tchau.